Presidente Juninho, como é que está a situação do clube nesse momento da pandemia? A situação é ruim, né? Infelizmente não foi afetado aí os funcionários, vamos dizer assim, né? Porque o governo teve esse plano emergencial da gente poder suspender o contrato deles e o governo pagar durante 2 ou 3 meses. Mas o clube em si a situação é péssima porque por decreto municipal a gente não pode abrir. E consequentemente a nossa arrecadação hoje aqui é uma arrecadação zero. Futebol. Jogadores dispensados, existe alguém ainda vinculado, comissão técnica, como é que está a situação do futebol profissional? A comissão técnica está toda mantida, eles têm o maior interesse de voltar, a todo momento me ligam. Jogadores, obviamente, todos os contratos, não só do Tupi, como de vários times aí do módulo 2, terminaram dia 31 de maio. E a gente com certeza vai perder alguns jogadores aí para a disputa de Série D e Série C de brasileiro, que eles não vão querer renovar aí durante 1 mês e meio para terminar uma segunda divisão do Mineiro e perder um calendário de 5, 6 meses para frente. É possível retornar com o futebol assim que a federação, o estado, que o município permitirem, tem condições de remontar um time? Sim, tem condições. O time, na verdade, ele já está montado. Esse time vai perder algumas peças e a gente vai ter que ter um posicionamento da federação, como a gente vai poder implementar novas peças para o elenco ficar um elenco maior, não tão reduzido. O Tupi chegou a pedir à federação para sair da competição sem punição, mas não foi possível, você recebeu uma negativa da entidade. Não só o Tupi, outras equipes também, o próprio Mamoré pediu também, e a federação falou que não, que tinha que se cumprir o regulamento. Sou um pouco estranho, porque na verdade o regulamento não está sendo cumprido mais em nada, né? Porque já foi totalmente distorcida a data da competição, a forma de competição, e a gente está numa incerteza total, inclusive, se vai arcar com os custos dos jogos que ainda resta, ou a federação vai nos dar algum apoio financeiro. Esse inclusive é o seu grande medo, né? Você dizia do custo cerca de 15 mil reais por jogo semanal, agora se dobrar esse número de jogos, como é que se paga? Como é que tira esse dinheiro? Tanto em casa quanto para viajar? A matemática do 1 em 1 é igual a 3, né? Porque na verdade o que acontece? Você perdeu patrocinadores, que você não tem como expor a marca dos seus patrocinadores, né? Você perdeu receita dos jogos, porque provavelmente os jogos vão ser de portões fechados. E além de tudo, se você tiver jogos às quartas e aos domingos, a sua despesa vai dobrar, ou seja, é uma matemática que nunca vai fechar. Qual que é a receita hoje do Tupi? Os parceiros que estavam no futebol saíram momentaneamente, se desligaram. O Tupi tem tido alguma receita ou está tudo zerado? Não, no futebol está zerado. Os parceiros saíram momentaneamente, todos eles se comprometeram em voltar assim que o futebol voltar e as suas marcas voltarem a ser expostas, mas por enquanto está zerada a receita. Juninho, a gente sabe que se fosse de vontade própria, muitos clubes deixariam de participar da competição. A gente não vê mais o clima, não é, para isso. Muitos vão voltar, mas só para ter que participar, não vai ter aquele time competitivo. Ficou completamente confuso, não é, o campeonato? Ficou desconfigurado, eu diria assim, entendeu? Porque você tem já uma limitação técnica que é o módulo 2. Você sabe que o módulo 2 não são jogadores de alto nível, de alto rendimento, porque esses jogadores de melhor potencial estão disputando o módulo 1, né? E não vão disputar o módulo 2. Além disso, dentre esses jogadores que você tinha, você ainda perde os mais promissores, ou seja, todas as equipes virão com nível técnico bem abaixo do que já existia para disputar esse campeonato. Realmente vai desconfigurar o campeonato totalmente. Você tem alguma projeção? Tem conversado com a federação? Você até no primeiro momento, né, nos falava que a federação tinha distanciado os clubes, você não tinha um norte, não tinha muitas informações. Você tem tido esse contato? A federação tem retornado para vocês? Já tem posicionado uma provável volta? Não, esse norte ele continua sem a bússola. Você não sabe para onde que ele está. A federação entra em contato e fala que vai ver, vai estudar, que depende muito também de posicionamento do governo estadual. Então, quer dizer, na verdade não existe nada definido hoje. A gente não sabe quando o campeonato vai voltar, como que ele vai voltar, financeiramente quanto isso vai nos custar, se a gente pode substituir todos os jogadores que perdemos ou não. Enfim, não existe nada de concreto para a volta do Campeonato Mineiro. Hoje essas são as tendências, mas também a gente não sabe, daqui a 2 meses, se não volta, a crise financeira vai estar muito mais assolada nos clubes, principalmente os do interior. Com certeza. Como é que você vai, inclusive, se planejar financeiramente? Porque o futebol, o que é?
procura e oferta. Você tem um patrocinador que está procurando expandir a marca dele. Você tem a camisa do Tupi para oferecer para ele. Você tem uma data para oferecer, que se coloca esse patrocínio na camisa. Você tem um tempo de exposição para oferecer para o patrocinador. Hoje, como que eu saio para negociar com o patrocinador e digo para ele, olha, eu quero um patrocínio para o Tupi, mas eu não sei quando que o campeonato volta, eu não sei quando que eu vou expor sua marca, eu não sei quantos jogos eu vou expor sua marca, que dias e horários eu vou expor sua marca. Então isso fica inviável até de você negociar com alguém. Juninho, outro ponto que a torcida sempre nos pede informações, né, o Carijó, sobre as categorias de base. O que foi feito com a categoria de base? O Tupi terceirizou, o Tupi não funciona mais em Juiz de Fora, o Tupi agora é de São Lourenço. O que foi definido, o que o Tupi tem de direito, tem de participação, como é que vai funcionar daqui para frente? Não existe isso. Isso aí, quem está falando isso é uma falta de conhecimento total. A gente não queria justamente e não quer que aconteça com as categorias de base o que aconteceu ano passado. Que o Tupi fez uma bela campanha no Mineiro, tá certo? Fez uma bela campanha na Taça São Paulo e não tinha nenhum jogador que pertencia ao Tupi. Muito pelo contrário. Não tem nada que as categorias de base são de São Lourenço. Existe um investidor de São Lourenço, existe um investidor de São Paulo e eles, juntamente com o Tupi, estão montando a categoria de base. Os alojamentos vão ser na sede do Tupi, tudo vai ser controlado em conjunto, inclusive os valores que forem arrecadados, apesar do investimento ser exclusivamente dos patrocinadores, dos investidores, vai ser dividido meio a meio. Hoje a categoria de base do Tupi vai pertencer ao Tupi, e não como foi no ano passado, que ela não pertenceu ao Tupi e o Tupi não conseguiu ganhar nem R$1 com isso. O que você fala sobre categoria de base? Seria o quê? O sub-20, sub-17, sub-15? Sub-15, 17 e sub-20. E o time vai treinar em Juiz de Fora? Com certeza vai treinar em Juiz de Fora. Já estava até vendo campos para serem locados por conta disso, porque o que a gente tem que entender é que esse da categoria de base é um projeto a longo prazo. Por que ele é um projeto a longo prazo? Porque o centro de treinamento está sendo feito justamente para isso. Para que você congregue as categorias de base com o time profissional, você dê condições de formar atletas de uma maneira decente e de uma maneira que os atletas tenham um rendimento compatível que agrade aos clubes grandes, que você possa negociar esses atletas. Não formar atletas aí subformados que não vingam em lugar nenhum e não viram em lugar nenhum. Então é um projeto a longo prazo agora. Como tudo no futebol está um pouco paralisado por conta da pandemia. Você comentou sobre, né, o CT, a outra pergunta constante. Santa Terezinha, Salles Oliveira, não pertence mais ao Tupi? O Tupi já vendeu tudo? O que será lá? O que o Tupi vai ter de retorno? Você fez uma pergunta interessante demais. Gente, presta atenção numa coisa. Quando a gente vende um patrimônio, a gente perde o patrimônio. A gente não vendeu Santa Terezinha. Não vai entrar dinheiro para o Tupi. Santa Terezinha está sendo permutada por um centro de treinamento de alto nível, de primeiro mundo, com 3 campos de futebol. O centro de treinamento pronto, ele vai valer muito mais do que Santa Terezinha. E vai ser adequado para a gente entrar na realidade que é o mundo do futebol. Mundo do futebol sem centro de treinamento, sem categoria de base hoje, não funciona. Exemplo, times do Rio de Janeiro que não tem categoria de base decente, porque não tem um CT decente. Foi, aliás, um dos primeiros investimentos que o Flamengo fez para tentar se tornar essa potência que é hoje. Então, o caminho do futebol é esse. Esse é um caminho sem volta. Santa Terezinha, as pessoas me perguntam, não caberia reformar Santa Terezinha? Óbvio que não. Santa Terezinha só cabe um campo. É aquele campo que está lá. Eu não tenho como fazer um prédio de campos. Então eu preciso do centro de treinamento com no mínimo 3 a 4 campos. Então Santa Terezinha é uma área inviável pelas suas dimensões. Essa negociação está concretizada? Qual que é a previsão para o novo CT, né, o Tupi já começar a ocupar gradativamente esse próximo CT? A negociação está concretizada, já foi aprovada por todos os órgãos do clube, né? E a gente está um pouco atrasado em relação ao início dessas obras, inclusive dos projetos, justamente por conta da pandemia. Mas uma coisa que é interessante ressaltar é o seguinte, as pessoas me perguntam muito isso também, é impossível o Tupi tomar qualquer tipo de prejuízo nessa negociação, porque a empresa só põe a mão em Santa Terezinha no dia que ela entregar a chave do CT concluída. Então até lá o Tupi segue treinando
segue ocupando Santa Terezinha normalmente. Normalmente, só se entrega Santa Terezinha quando o Tupi sair para o CT dele. Presidente, e aqui na sede social também tem uma parte, né, do clube que foi também já negociada. Como é que está essa questão das obras, o que é que vai ser feito, aquela questão da piscina ali ia diminuir, ia acabar, o sócio vai continuar tendo uma área aqui no clube central? Normal, gente, isso aí você não vai negociar uma área do clube, que aliás não foi nem na minha gestão, isso é bom deixar claro isso, né? Mas a piscina nova já está pronta, a piscina que foi feita ali atrás já está toda concluída. Eu acho que é um pontapé importante para a vida do Tupi, porque vai sair um centro comercial ali, Tupi com cerca de 18, 19 salas comerciais, onde vai ser o novo fórum agora também. Quer dizer, são salas que vão ser altamente rentáveis para o clube, né? Perto da Justiça Federal, vai ser uma área totalmente reurbanizada por conta do novo viaduto que já está sendo feito, por conta do novo fórum, e o Tupi vai ter uma renda mensal aí, em torno de 20, 25 mil reais por mês, que vai ser o suficiente para bancar a sede social. O Tupi não vai mais ficar refém de associado pagar, não pagar, de ter que fazer um baile, não. Ele vai ter a sua despesa fixa sanada, ou seja, se administrarem o Tupi da forma correta, ele nunca mais vai criar dívidas em relação à sua sede social. Por falar em sócio, como fazer esse desafio, não é? Trazer o sócio de volta? Como é que está essa relação sua com o associado, também com os conselheiros? A gente até percebe, não é, que em muitos clubes, no momento da eleição, tem 50, 60, 20, 30. Depois o presidente tem 2, 3 que vão ajudando, até na própria diretoria. Como é que está hoje essa situação administrativa e também estatutária do clube? Não, quanto aos sócios, os sócios estão muito felizes, a gente já conseguiu viabilizar vários projetos aqui dentro, voltar com escolinhas, enfim, os sócios estão bem felizes. Infelizmente, a gente estava num período muito bom, num período ascendente, que foi cortado novamente, né, por causa desse problema do clube não poder abrir. Essa parte de diretoria e conselheiros é uma parte que a gente tem que entender que é um pouco normal. Eu acho que o Tupi, não só o Tupi como todos os clubes, não podem mais viver da forma que vivem. Eu acho que tem que se profissionalizar um presidente, profissionalizar uma diretoria. É inimaginável que você queira que as pessoas larguem os seus trabalhos, larguem as suas tarefas para vir se dedicar ao clube de graça. Isso não existe, não tem como. Então eu não posso pedir o meu diretor patrimonial para ficar aqui o dia inteiro, se ele tem que trabalhar para sustentar a família dele. Por quê? Porque o próprio estatuto veda o pagamento para diretores. Então acho que o caminho do Tupi, como o caminho de todos os clubes, é se profissionalizar nesse sentido, mas isso é uma coisa que é passo a passo. Uma das coisas para você fazer isso é você se equilibrar financeiramente. E essa construção, por exemplo, do prédio de salas aqui é o pontapé inicial para isso. Juninho, muito obrigado pela participação. Deixa aberto aí o microfone da Play Hits, a M910, também do Super Repórter, meu portal, para que você possa se dirigir ao torcedor, ao associado, ao juiz forano em especial, sua mensagem. Eu agradeço aí a todo mundo que gosta do Tupi, aos amantes do Tupi. Agradeço mais uma vez a você a oportunidade, você é sempre muito carinhoso, muito atencioso com a gente aqui. Isso é importante, isso faz falta pra gente. E dizer para vocês o seguinte, gente, tenham calma, essa pandemia não veio aí, não foi para dizimar a humanidade, ela veio para mudar um pouquinho os nossos conceitos. O quanto é importante a gente valorizar estar perto dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, de poder abraçar eles, coisa que às vezes diariamente a gente não faz, acha que é uma bobeira, né? Dar um carinho, dar um beijo. Então eu acho que veio para mudar um pouco os nossos conceitos e isso logo vai passar e a gente vai tocar a nossa vida do jeito que a gente merece. Fiquem com Deus, Deus com certeza está olhando por todos nós.